Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você se encontra no mundo, os buracos negros ganham o Prêmio Nobel de Física de 2020. Sim, é isso que eu queria comentar então hoje, é que os nossos colegas da física que trabalham com a astrofísica ou com a relatividade geral de buracos negros foram os condecorados com o Prêmio Nobel em 2020. Vamos falar um pouco sobre o histórico do Prêmio Nobel. O químico que inventou a dinamite, o Alfred Nobel, nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 1833 e faleceu de hemorragia cerebral em 1896 em Florença, na Itália. O Alfred Nobel ficou riquíssimo com o seu invento, que foi justamente a dinamite. Ele era um químico fantástico e conseguiu, então, construir o elemento, uma substância que justamente tinha um poder explosivo, que é a dinamite. Só que essa substância foi utilizada também para as guerras, principalmente em função disso ele ficou muito rico. Mas ele ficou muito triste quando apareceu uma notícia num jornal francês, o jornal francês recebeu a notícia equivocada de que ele teria morrido, e disseram que o inventor da morte tinha morrido. E ele ficou muito triste de ver essa imagem dele, né, pós-morte, apesar de ele saber, poxa, não fui eu que morri. Na verdade, quem morreu parece que tinha sido um tio dele, alguma coisa assim. E aí ele ficou triste com isso e acabou, então, parando e pensando o que eu vou fazer para tentar mudar essa imagem. Então, no testamento dele, o Nobel deixou a herança para a criação de uma fundação, que é a Fundação Nobel, que temos hoje, né? E ela ia começar depois da morte dele, acabou começando em 1900, bem na virada do século, né, de 1900 para 1901, e ela ia dar prêmios aos cientistas que, devido ao seu trabalho, trouxessem um bem para a compreensão da natureza e para o futuro da humanidade. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo que uma simplificação de como é o Prêmio Nobel, né? Os nomeados são indicados, né? Depois eles são levados, os nomes deles são levados às comissões Nobel, que são comissões técnicas, comissões administrativas e tal, e aí eles escolhem o laureado, né? Ou condecorado. Então, essa indicação desses 250 a 350 nomes ocorre da seguinte forma: eles mandam cartas secretas para 3.000 nomes em universidades do mundo inteiro, ou instituições de renome da ciência, né? E aí essas pessoas, elas indicam nomes. E eles são orientados para deixar esses nomes em segredo, né? Aliás, até essas pessoas que indicam, elas também são mantidas em segredo. E isso vai para a Comissão Nobel e depois as pessoas são escolhidas, né? Então, esses indicados e as pessoas que os indicaram, eles ficam secretos por 50 anos. Então, por exemplo, os nomes que foram agora colocados na condecoração de 2020, a gente não consegue saber quem eram os concorrentes, né? Quem eram as pessoas que estavam envolvidas também. Eu torci muito pelo Alan Guth, né? Que o Alan Guth foi a pessoa que propôs a inflação, né? Mas gostei muito também de ter saído o Roger Penrose, né? Bom, mas então a nomeação ela ocorre num processo que é esse que está aparecendo aí na imagem, né? Número 1, então, acontece a nomeação, né? São enviadas cartas para que as pessoas nomeiem lá por setembro do ano anterior. 31 de janeiro é o limite para que eles devolvam essas cartas com os nomes. E aí eles enviam para consultores, né, e experts, eles fazem primeiro um batimento dos nomes, que às vezes 2, 3, 4, 10 pessoas sugeriram o mesmo nome, e aí eles fazem depois um relatório, número 4, e aí número 5, em setembro, eles enviam esses relatórios para
à academia e lá os comitês passam a decidir e em outubro, que foi agora, saem os nomes daqueles que receberam o prêmio Nobel, né? A princípio deveria ser em dezembro, a cerimônia do prêmio, né? Mas com essa questão da Covid foi feita de forma diferente, né? Só para colocar no próximo slide, são casos que eu acho interessantes, que no caso do Nobel de Física que a gente está falando, em 1901, o primeiro prêmio Nobel de Física foi para William Röntgen. Ele recebeu o primeiro Nobel de Física, então, pela sua descoberta do raio-x. Outro caso curioso é de Marie Curie, uma pessoa que é extremamente admirável, porque ela recebeu o Nobel de Física em 1903 pela descoberta da radioatividade. E depois, em 1911, ela recebeu o Nobel de Química, porque ela conseguiu isolar o elemento rádio, que é uma coisa bem de químico, né? Fazer isolar elementos, né? Separar direitinho e fazer uma purificação daquela substância ali. Então, ela é um ser humano, foi o primeiro ser humano que recebeu 2 prêmios Nobel, em 1903 e em 1911. Marie Curie, então, ela foi a única pessoa que recebeu 2 prêmios Nobel em área diferente, em áreas diferentes, que foi a física e foi a química, né? Existem outras 3 pessoas que receberam 2 prêmios Nobel, mas eles receberam o prêmio Nobel na mesma área que eles trabalham. Já a Marie Curie, não, ela escrevia em revista de física, escrevia em revista de química, ela era fantástica. Realmente impressionante. Então, agora voltando ao prêmio de Nobel de Física de 2020, o Nobel de Física de 2020 foi para Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. O Penrose foi Sir Penrose, né? Sir Roger Penrose, foi condecorado pela descoberta de que a formação de buracos negros é prevista de forma robusta pela teoria da relatividade geral. Isso está demonstrado nos trabalhos que ele faz, os trabalhos que ele fez, né? Que a gente lê, muito estuda, mas então o que ele quis dizer é que a teoria da relatividade geral, a matemática que está por trás dela mostra que a singularidade existe. Ela mostra que o buraco negro é uma consequência da natureza, né? Só que a época que isso tudo começou a ser estudado, o buraco negro era tido como uma teoria, né? Era tido como um objeto teórico. Só que agora começaram a se observar, os astrofísicos observaram mais recentemente que existem objetos que orbitam coisas como buraco negro, que a gente não consegue enxergar, e o último resultado que a gente tem foi justamente a imagem da foto de um buraco negro, né, que foi recente isso. Então, a Andrea Ghez e o Reinhard Genzel, eles estão justamente na equipe que foram líderes de equipes que justamente conseguiram detectar esse buraco negro. E eles trabalhavam com objetos compactos, o buraco negro é um objeto compacto já há algum tempo. Então eles foram condecorados, a doutora Ghez e o Dr. Genzel foram condecorados pela descoberta de objetos compactos, supermassivos no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. A Andrea Ghez, aqui tem uma imagem dela justamente quando ela diz que ela começou a se interessar pela ciência justamente aqui, né? Ela está lendo um jornal mostrando a primeira vez que o homem chegou à Lua, né? Então está mostrando ali uma imagem e aparece escrito lá, a águia pousou, né? 2 homens andam na Lua. E então é interessante porque justamente o trabalho da Andrea depois foi evoluindo, né? Ela fez a graduação no MIT, ela fez o PhD dela na Caltech, hoje ela é professora da Universidade da Califórnia em Los Angeles, e o trabalho dela é em volta de uma área que chama-se óptica adaptativa. Justamente melhora a imagem que a gente está vendo nos telescópios, né? A óptica adaptativa na verdade, um algoritmo computacional que ele reduz a distorção atmosférica, né? E aí, então, você consegue ver melhor as imagens, e foram fantásticas as imagens obtidas com isso. Inclusive, ela aparece num documentário do History Channel mostrando
objetos que estão caindo em alguma coisa supermassiva no centro da galáxia, né? E esse foi o trabalho que ela fez, né? Muito interessante, e ela foi chamada para trabalhar naquele grupo que detectou o buraco negro justamente por conta dos trabalhos que ela fez anteriormente em óptica adaptativa e outras áreas também. Então ela está naquele grupo que tirou a primeira foto do buraco negro na constelação de Sagitário Alfa, Sagitário, né? Aqui está SGRA, Sagitário Alfa, né? Então, outro ganhador foi o Reinhard Genzel. Ele fez os estudos dele na Universidade de Freiburg, tirou o PhD dele na Universidade de Bonn, e ele é um dos diretores de um dos institutos, de um dos departamentos do Instituto Max Planck na Alemanha, Departamento de Física Extraterrestre, né? O trabalho do Reinhard, ele é astrofísico, ele estuda resultados na área do infravermelho. Ele também se envolveu em questões de objetos compactos caindo no centro da Via Láctea, e esse estudo dele, né, mostrou que elas estavam se deslocando com uma velocidade tão grande que havia um desvio para o vermelho, que esse desvio para o vermelho deu justamente, os cálculos bateram exatamente com aqueles feitos pela relatividade, né? Bom, agora o Roger Penrose, né? O Roger Penrose, ele ficou com metade do prêmio. A outra metade foi dividida pelos dois anteriores, né, que a gente comentou, o Dr. Guess e o Dr. Genzel. O Sir Roger Penrose foi condecorado pela descoberta de que a formação de buracos negros é prevista de forma robusta pela teoria da relatividade geral. Ele nasceu na Inglaterra, em Colchester, em 1931, e tem utilizado a matemática para compreender melhor a relatividade e a física quântica. Ele se formou em matemática pela Universidade College de Londres, ele obteve PhD em geometria algébrica pelo College St. John, em Cambridge. Inclusive o pessoal, eu até mandei um e-mail para o meu orientador e ele falou assim, poxa, eu estranhei porque disseram que o matemático, ele é matemático, né? É bom que o prêmio Nobel foi dado para um matemático, porque isso quebra um pouco essa ideia de que existe que os matemáticos não ganham o prêmio Nobel, né? Mas o trabalho do Roger Penrose é muito ligado realmente à relatividade. A matemática dele ajudou a gente a compreender a matemática, né? No livro do Gravitation, um dos autores, que é o Kip Thorne, que também é prêmio Nobel, né? Ele diz o seguinte: Roger Penrose revolucionou as ferramentas matemáticas usadas para a gente compreender o espaço-tempo do Einstein. Então a contribuição dele é tão grande, né, que aqui vocês veem que o livro do Gravitation tem páginas muitas páginas envolvendo a matemática do Penrose, né, e a compreensão está aí, e o livro é tão interessado no resultado dele que tem fotos do Einstein, tem foto do Hubble, tem foto do Hawking e tem foto do Penrose, né, mostrando que ele é um dos caras super importantes nesse desenvolvimento. Então tem outros livros, General Relativity do Aldous, ou 300 anos de gravitação, do Stephen Hawking, né, tem vários outros livros que acabam colocando Penrose no meio dos cálculos, né? E Penrose também trabalhou com twistors, né, que é uma outra teoria, rede de spins, outros conceitos de mecânica quântica foram auxiliados pela matemática dele. A singularidade gravitacional, que é o que leva ao buraco negro, foi uma compreensão, né, bastante colocada pelos cálculos dele. Ideias de gravidade quântica ele estava trabalhando recentemente. Então, o trabalho dele é tão importante para a gente que o próprio Stephen Hawking coloca aqui nessa imagem, né, dos dois no hotel, no congresso, ele fala o seguinte: apesar de eu ser considerado um radical, sou um conservador se comparado com o Roger. Então, o Stephen Hawking elogiando aí o Penrose, né? Por exemplo, aqui a gente coloca também a ideia de
de uma conjectura que foi proposta por ele, né? Ele coloca que todos os espaços-tempos fisicamente razoáveis são globalmente hiperbólicos, que é um resultado genérico para a gente na gravitação, isto é, exceto uma possível singularidade inicial, como a singularidade do Big Bang. Aí o mais importante agora, né? Nenhuma singularidade é visível para nenhum observador. Bom, tirando aqui a questão que ele comenta da singularidade do Big Bang, que eu acho que aí teria que falar um pouco sobre a inflação, teoria de inflação e tal, essa frase dele é muito importante. Nenhuma singularidade é visível para nenhum observador, ou seja, não dá para a gente enxergar o que tem lá dentro do buraco negro, porque lá está a singularidade, ela suga a luz, né? Ela não deixa a luz sair. Tem diversos trabalhos, Penrose, né? Tem artigos, capítulos de livros dele. Então, só um comentário que eu queria fazer é que nessa última imagem, né, eu coloco os Nobel que foram recentemente obtidos por relatividade, partículas e astrofísica. Tem outros que eu acabei não colocando aqui, mas assim, os mais importantes aqui, o Roger Penrose me motivou a fazer esse comentário, né? Ele foi obtido agora em 2020, e tem várias, eu coloquei todos esses aqui porque são pessoas que eu estudei artigos deles, estudei trabalhos deles, né? O Jim Peebles, que eu tenho aqui um livro dele, né? Tem vários livros que ele escreveu, mas eu tenho Principles of Cosmology, que eu estudei o livro dele todo, e é uma das bases do meu estudo. Kip Thorne, que é um dos livros que eu comentei ainda agora, Ryan Weiss, muito importante na área de partícula, Peter Higgs, bóson de Higgs, né? Tem muito o que falar, não, né? Em 2013, então, tivemos o prêmio Nobel para Peter Higgs, que é um físico teórico da área de partículas. Estudei muito a parte de bósons, porque eu estudo estrelas de bósons, né? Adam Rice, Brian Schmidt, Saul Perlmutter ganharam o prêmio Nobel de 2011, são astrofísicos muito importantes. Eu li bastante sobre Perlmutter. Aqui em 2008, o Yoshihiro Nambu. O Yoshihiro Nambu, ele é fantástico também em teoria de cordas, em teoria de partículas. Makoto Kobayashi, né, também muito importante a violação CP na teoria de partículas. Então, o Pulitzer, em 2004, recebeu o prêmio Nobel também. David Gross, que trabalhou com objetos compactos, assim como eu, né, ganhou em 2004. Ginsburg, em 2003. Então, são nomes bastante interessantes, bastante importantes. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, nesse momento, né, seria aproveitar isso aqui para mostrar que a física teórica tem tido muitos prêmios Nobel desde o ano 2000. Né? E poderia ter aqui mais, o pessoal falar, por que não tem mais prêmios de física computacional, de física não sei o que, de outras físicas, física do estado sólido. Tem, eles ganharam com outros prêmios aqui, mas você vê quantos prêmios foram dedicados a físicos teóricos, pessoas que trabalharam muito na parte teórica. E a gente tem dado ultimamente, eu tenho visto no mundo, no Brasil principalmente, mas no mundo também tem tido um descaso muito grande com a parte teórica, né? Muitos experimentos estão sendo conduzidos só por experimentais e eles estão esquecendo de colocar os teóricos junto com eles. Então, esse é um apelo que eu gostaria de fazer. Quer dizer, vamos perceber que o mundo de hoje, a gente está vendo pelo resultado do Prêmio Nobel, o mundo de hoje está bastante mudado em função da física teórica. A compreensão que a gente tem da natureza hoje também se deve muito à física teórica. Então, não ficar relegando o auxílio, por exemplo, auxílio financeiro, auxílio científico, posições aos teóricos, né? O experimental é muito importante, mas o teórico tem que estar junto, ok? Muito obrigado e até a próxima.